Olá meus irmãos, eu sou o pastor Flávio da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 6 e hoje nós vamos falar das igrejas de Sardes e Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 13, as páginas 15 e 16 da apostila. A cidade de Sardes ficava a aproximadamente 70 quilômetros do leste de Esmirna e era uma cidade rica. A parte mais antiga ficava na montanha, a parte mais nova ficava no vale. Essa cidade tinha o templo da deusa Cibele e tinha também a adoração ao imperador romano. Mas engraçado que essa cidade não sofria perseguição. Não consta na história da igreja que houvesse perseguição dessa igreja, nem perseguição do Império Romano, nem perseguição dos judeus. Nós devemos ficar muito atentos com essa igreja, porque essa igreja não recebeu elogios de Jesus, recebeu uma crítica. E a crítica você pode acompanhar comigo no verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Esse versículo 1 menciona os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já falamos sobre esse assunto em aulas anteriores, é só você voltar um pouquinho e assistir os vídeos anteriores. Mas a crítica a essa igreja especificamente é que era uma igreja que parecia viva, mas na verdade ela estava morta. Era uma igreja de fachada, uma igreja que vivia de aparência, mostrava uma coisa e era outra. O diabo não estava preocupado com essa igreja, o diabo estava tranquilo e não consta na história da igreja perseguição à igreja que ficava situada em Sardes. As obras dessa igreja, como você vê no verso 2, não eram íntegras, não tinham integridade, não eram inteiras, já tinham sido corrompidas, ela já tinha sido alterada do seu estado original, já não tinham mais pureza, já não havia mais coerência entre o que se falava e o que se fazia. Quando a coerência entre o que se fala e o que se faz é perdida, a integridade foi perdida também. E isso configura alguém que vive de aparência, alguém que vive de fachada, alguém que vive numa hipocrisia. Os crentes dessa igreja viviam num mundo de ilusão. Eles pensavam que eram uma coisa que não eram. Eles pensavam que estavam bem, mas na verdade Jesus fala que eles estavam mal. Eles pensavam que estavam vivos espiritualmente, mas na verdade estavam mortos. Eles viviam uma religiosidade apenas para aliviar a consciência e aplacar a ira de Deus. E esses crentes é o que a gente chama de crente Denorex. A turma mais antiga vai lembrar do comercial do Denorex, aquele que parece, mas não é. Tem muito crente assim hoje, meus irmãos, que parece, mas não é. Esse é o pior estado espiritual que uma pessoa pode estar. Pensar que é uma coisa, quando na verdade é outra. Pensar que está viva, quando na verdade está morta. Por quê? Como eu posso ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda? Como eu posso falar uma verdade para alguém que vive num mundo de mentiras? Como eu posso estender a mão e comunicar a verdade que liberta, que confronta, para quem está tomado de um poço de arrogância e não reconhece os seus erros? É muito difícil, meus irmãos, ajudar uma pessoa assim. A pessoa que está nesse estado é pior do que o perdido. Aquele perdido que é humilde, que é quebrantado, ele está nas trevas, mas ele reconhece que precisa da ajuda de Deus. O soberbo não precisa de ajuda nenhuma. O soberbo, ele acha que ele está bem, mas ele está metido num mar de lama. Meus irmãos, somente a obra poderosa do Espírito Santo para ajudar uma pessoa assim. É muito difícil. E até Deus está limitado na sua ação quando ele se depara com uma pessoa soberba. Não que Deus esteja limitado em si, mas o próprio Deus criou critérios para lidar com essas pessoas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Como uma pessoa que é soberba e uma pessoa que Deus resiste pode ser ajudada de alguma forma? Eu queria aqui elencar 4 características de pessoas que estão mortas espiritualmente, mas pensam que estão vivas. 4 características de pessoas que já estão mortas há muito tempo. A primeira, essa pessoa ama o mundo. A Bíblia é clara, você não pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Quem ama o mundo, conforme 1 João, capítulo 2, verso 16,
amam os desejos da carne, amam os desejos dos olhos e amam a soberba da vida, as vaidades. Há uma frase que eu gosto muito que resume bem o estado daquele que está morto e pensa que está vivo. Diga-me como você gasta o seu tempo e o seu dinheiro e quais são os seus pensamentos e projetos, e eu te direi quem é o teu Deus. A segunda característica de quem está morto e pensa que está vivo, essa pessoa não tem quebrantamento, ela não se quebranta, ela não se comove, ela não sente o toque de Deus, justamente porque ela pensa que está viva e ela não sente necessidade de nada. A terceira característica de quem está morto e pensa que está vivo é essa pessoa não tem fome e sede de Deus. Você conhece uma pessoa assim? A pessoa não tem vontade de comer o alimento espiritual, a pessoa não tem sede de beber da água da vida, a pessoa não reage, ela não tem interesse pelas coisas de Deus, ela não tem interesse pelas coisas espirituais. Uma pessoa dessa pode até frequentar uma igreja, mas ela já está morta. E a quarta característica, uma pessoa que está morta, mas pensa que está viva, ela não dá fruto, nem o fruto do Espírito, nem os frutos quantitativos. Ela não dá fruto a 30, 60, a 100 por um, como diz a parábola do semeador. Ela não gera discípulos, ela não gera filhos na fé, ela não multiplica no reino. Agora, há uma coisa muito linda na carta à igreja de Sardes. Nem tudo estava perdido. A Bíblia comunica que havia um resto que ainda estava por morrer, mas ainda não tinha morrido. Veja no versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Ah, irmãos, quando ainda há um resto, quando ainda há um pouquinho, quando ainda sobra algum pouco de temor a Deus, um pouco de humildade, um pouco de sede e fome de Deus, Deus é capaz de transformar a situação. E ainda existia um resto que ainda não tinha morrido. Por isso que Jesus, ele se preocupou. Se estivesse tudo totalmente morto, Jesus nem falaria nada, mas Jesus falou, ainda tem um pouco, ainda tem o pavio que ainda fumega. E eu lembro de Isaías 42, 3, Mateus 12, 20, que diz que Deus não esmaga a cana quebrada, nem a torcida que ainda fumega, nem o pavio que ainda fumega. Aqui no verso 2 fica claro que Deus está dando mais uma chance. Deus ainda havia alguma coisa que poderia ser restaurada nas pessoas, nos crentes dessa igreja. No verso 3, Jesus dá um conselho muito importante que serviu para eles, mas serve para nós nos dias de hoje. Acompanha comigo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meus irmãos, tem uma hora que Deus diz basta. Assim como ele fez com Saul, Deus dá o ponto final. Mas enquanto isso não acontece, enquanto há um pavio que ainda fumega, Deus ele dá chance para que a gente se arrependa. Vamos nos arrepender, vamos olhar aquelas áreas da nossa vida que ainda não estão totalmente ajustadas e no centro da vontade de Deus e vamos consertar. É esse o chamado que Deus faz para mim e para você. Eu quero destacar também o verso 4, que é maravilhoso. No verso 4, Jesus aponta algumas pessoas que conviviam com os mortos-vivos, mas elas não tinham se contaminado. Acompanha comigo. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Deus chama essas pessoas de dignas. Que honra, irmãos! Pessoas que estavam vivendo com os mortos, mas não tinham se contaminado. Há uma diferença muito grande, e eu falei isso na resposta da videoaula 5, entre conviver com o pecador e se deixar contaminar com o pecador. É muito importante a gente entender isso. Nós não podemos deixar de conviver com o pecador. Nós não podemos deixar de sentar à mesa com o pecador, com aquele que está em trevas. Jesus fez isso com a prostituta, com o publicano. O que Jesus não fez e nós não podemos fazer é nos deixar contaminar.
Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil de você entender. Aquele famoso happy hour depois do horário de trabalho com os amigos do trabalho. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, depende da circunstância. Se você estiver num ambiente que você consiga sentar, conversar calmamente e nem que você não pregue a palavra, mas com o seu testemunho de vida você vai pregar e glorificar o nome de Jesus, saia com seus amigos, ainda que eles sejam não crentes, ainda que eles não entendam a tua fé. Agora, se você estiver num ambiente, um ambiente pervertido, onde a maioria está se embriagando com bebidas alcoólicas, a maioria está contando piadas imorais, a maioria está num ambiente ali que você não consegue comunicar o evangelho nem com palavras, nem com a sua própria vida, meu irmão, você não tem que ficar num ambiente como esse. Aí vale aquilo que a gente sempre fala, Jesus estaria lá? É errado se afastar dos pecadores, mas é igualmente errado você se deixar contaminar e algumas circunstâncias pedem que você se retire. Eu gosto muito de dar um exemplo também das artes marciais. Você imagina dois lutadores, um de boxe e um de jiu-jitsu. O lutador de boxe, ele gosta de trocar os seus golpes de pé. O lutador de jiu-jitsu, ele gosta de trocar os seus golpes e as imobilizações deitado. Então, obviamente, cada lutador vai trazer a luta para o ambiente que é mais favorável. O boxeador vai querer brigar de pé, o jiu-jiteiro vai querer brigar sentado. Então esse é um exemplo didático para entender que quando você lida com um não crente, com aquele que está morto e pensa que está vivo, você tem que trazer ele para um ambiente que é mais favorável, um ambiente que você possa parar, sentar, conversar calmamente, dar testemunho da sua própria vida. Agora você não vai para o ambiente dele, que aí certamente você vai se contaminar e você vai perder uma condição que você ganhou com Deus. Essa carta à igreja de Sardes termina como as outras, com a recompensa de Deus aos fiéis. Os fiéis, os poucos fiéis dessa igreja, receberam a promessa de Jesus de ganhar no céu vestiduras brancas. Obviamente isso é fácil de entender, vestiduras brancas simbolizam a pureza, a santidade, o ambiente do céu vai ser um ambiente de pureza e santidade. No verso 5 também Jesus fala, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Agora eu gostaria de fazer um parêntese. Essa fala de Jesus, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, é bastante embaraçosa para os calvinistas, é bastante embaraçosa para quem não é calvinista, mas crê na teologia, na soteriologia de uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus aqui parece que sugere que é possível apagar o nome de alguém do livro da vida, não é verdade? Ele fala assim, aos fiéis eu não apagarei. Se ele não vai apagar dos fiéis, pode ser que ele apague de alguém que um dia tenha sido fiel e deixou de ser, não é verdade? E você sabe muito bem que você só consegue apagar o que está escrito. Então essa teologia de uma vez salvo, salvo para sempre, que o crente nunca pode se desviar, ela encontra um certo embaraço nessas palavras de Jesus. E para terminar, a promessa de Jesus de confessar, de confirmar o nome de todo aquele que não negar Jesus. Essa parte aí do verso 5, ela também corresponde a Mateus capítulo 10, verso 32 a 33, onde Jesus fala, aquele que confessar meu nome na terra, eu vou confessar lá no céu. Quem negar meu nome na terra, eu negarei lá no céu. E também de Lucas 12, no verso 8 a 9. Vamos falar um pouquinho da igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia ficava aproximadamente 130 quilômetros do leste de Esmirna e era uma cidade pequena, uma cidade pobre. Ela tinha sido fundada pelo rei de Pérgamo. O nome desse rei era Filadélfio e esse nome significava amor fraterno. Nessa cidade havia o templo do deus Dionísio e essa cidade foi destruída no ano 17 depois de Cristo por um terremoto devastador que devastou toda a cidade, que empobreceu demais as pessoas dessa cidade, a ponto da maioria dos moradores preferirem residir fora do centro da cidade do que no centro e no epicentro do terremoto. Essa igreja de Filadélfia, igualmente a igreja de Esmirna, recebeu um elogio de Deus. É uma igreja que nós precisamos ficar atentos com ela. Ela não recebeu nenhuma crítica, ela recebeu apenas um elogio. E o elogio de Jesus se encontra no verso 8, acompanha comigo. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Que lindo, irmãos. Essa igreja era uma igreja fiel e Jesus elogiou por ser uma igreja fiel, apesar do que Jesus chama de pouca força. Apesar dos problemas que eles enfrentavam, o problema da pobreza, da destruição oriunda do terremoto, foi muito recente aquele terremoto, tinha devastado a cidade toda. Os crentes de Filadélfia guardavam a palavra e se mantinham fiéis e não negavam o nome de Jesus. Eles não ficaram, irmãos, prostrados, abatidos, derrotados com os problemas. Eles não ficaram questionando Deus, por que da pobreza, por que do terremoto, por que da devastação. O fato é que eles se mantiveram fiéis, fiéis a Deus. E Deus ama tanto essa postura, Deus amou tanto a postura da igreja de Filadélfia, que isso rendeu um elogio honroso. Veja, uma demonstração pública do amor de Deus. No versículo 10, acompanha comigo. Porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Que coisa linda, né? Deus, ele ficou tão feliz com a fidelidade daqueles irmãos que Deus fez essa promessa. Eu vou guardar vocês na hora da tribulação. Eu preciso destacar que o fato de Deus ter feito, Jesus ter feito essa promessa à igreja de Filadélfia de livrar eles no dia da tribulação, não significa que Deus vai fazer isso sempre com todas as pessoas. Os crentes da igreja de Esmirna também foram elogiados por Deus, também foram considerados fiéis, mas nem por isso Deus livrou eles da tribulação de 10 dias. Lembra? Se você não lembra, vai assistir a aula que você vai ver que Deus, ele livra em uns casos e não em outros. Então, é errado se basear num versículo desse para você afirmar que Deus sempre livra os seus. O que nos deixa encantados, encorajados, estimulados é saber que essa igreja se manteve fiel mesmo em meio a tanta luta, a tanta tribulação. Isso chega a ser constrangedor para nós, que esses crentes se mantiveram fiéis apesar de tudo. Nesse ponto, a gente se identifica com eles. Por quê, irmãos? Porque a vida não é fácil para ninguém. Tribulação, luta, nós vamos ter sempre. Jesus não nos isenta disso. Então, ser fiel quando tudo está bem é moleza. Ser fiel a Jesus quando tudo está funcionando, quando tudo está em ordem, é moleza. O difícil é ser fiel quando o barco está balançando. Duro é ser fiel sem dinheiro no bolso, desempregado. Duro é ser fiel enfrentando uma doença, ou cuidando de alguém doente, de uma pessoa idosa. Você já passou por essa experiência? Duro é ser fiel convivendo com a infidelidade dos outros, muitas vezes infidelidade conjugal, infidelidade numa amizade. Duro é ser fiel quando você se sente sozinho, sem o apoio das pessoas, ou sozinho fisicamente, ou sozinho em termos de empatia e de ideias. É duro você ser fiel quando as portas estão fechadas e a resposta demora a vir. É duro ser fiel quando Deus diz não ou quando Deus diz espera. Mas essa é a realidade da vida. A vida não é fácil, a vida é dura e a vida é mais dura para quem é mole. A vida é mais dura para quem é mole. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, nos dá uma grande lição de fidelidade, que é possível ser fiel, é possível guardar a palavra, mesmo em meio a muitas tribulações, a muitos problemas. Guardar a palavra é a maior expressão de amor a Deus. Quem é que não diz isso? Eu amo Jesus, eu amo a Deus. Mas amar a Deus significa guardar a sua palavra. Eu lembro de um texto de João, no capítulo 14, no verso 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, você quer demonstrar o seu amor a Jesus? Guarde a sua palavra, seja como os crentes da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia também foi recompensada pela sua fidelidade. Aqueles crentes foram recompensados, e como no final de cada carta, Jesus coloca as recompensas. Você pode acompanhar no verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, a gente não sabe aqui ao certo
Que porta é essa? Né? A Bíblia não fala que porta foi essa que Deus abriu, que Jesus abriu para os crentes de Filadélfia. Não adianta a gente ficar especulando, mas o fato é que Deus abre e fecha portas. No verso 7 fala bem claro isso, que Deus é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então é importante saber que nós temos um Deus que abre e fecha portas. No caso aqui da igreja de Filadélfia, ele abriu uma porta, mas no nosso caso, além de abrir, Deus também pode fechar. E nós não podemos cometer o equívoco de achar que somente as portas abertas vêm de Deus. Somente quando as coisas estão dando certo. Somente quando as coisas coincidem com a nossa vontade. Não. Deus, ele não só abre portas, mas Deus também fecha portas. E muitas portas que Deus fecha, a gente fica triste, a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado, mas Deus sabe o que faz. As portas que Deus fecha também são portas santas, também são portas de Deus e nós devemos valorizar elas igualmente. Outra bênção de Deus para aquela igreja fiel de Filadélfia, Deus protegeu eles dos perseguidores mentirosos, dos inimigos. A melhor coisa é quando Deus nos defende, né, irmãos? Eu já vivi situações assim, onde você não pode falar nada, onde você precisa responder com um silêncio, e aí Deus poderoso, ele vem e peleja a nossa batalha, sem a gente fazer força, sem a gente brigar, sem a gente discutir, sem a gente se desentender, criar divisão. O Deus poderoso vem e ele envergonha os inimigos. Essa vingança não pertence a nós, isso pertence a Deus. Não adianta a gente ficar querendo cantar a música da cantora, eu nem vou falar o nome, né? Que a minha vitória tem sabor de mel, que isso aí não funciona para crente. Isso é a pior coisa que um crente pode sentir, o desejo de vingança. Se tiver que haver alguma vingança, essa vingança tem que ser das mãos do Senhor, assim como foi no verso 9 aqui, com os inimigos, com os perseguidores da igreja de Filadélfia. O verso 10, eu quero fazer um destaque, que como ele diz, nós já lemos aqui, que Deus guardaria na hora da provação que viria sobre o mundo inteiro, alguns que têm o pensamento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, se baseiam muito nesse verso 10, para dizer que isso aqui não só serviu para a igreja de Filadélfia, mas serve para a igreja dos gentios, para a igreja, para o corpo de Cristo na atualidade, que Deus, o Espírito Santo, tiraria a igreja no arrebatamento antes que viesse a tribulação. E assim nós nos encontraríamos com Jesus nos ares. Eu gostaria de fazer aqui uma outra provocação amorosa aos meus amigos e irmãos calvinistas ou aqueles que continuam crendo que a salvação não se perde. Eu já falei isso no vídeo de hoje, mas o verso 11 é outro embaraço para quem pensa dessa forma. Jesus falou: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A pergunta que eu faço para você, calvinista: alguém pode tomar a tua coroa? Não, não pode? Então por que Jesus falou isso? Bom, então você pensa aí, se você quiser conversar mais sobre esse assunto, você fala comigo no privado. E para terminar, a recompensa aos fiéis da igreja de Filadélfia, a recompensa, eles seriam considerados coluna no santuário de Deus, coluna naquela cidade que desceria do céu, a Nova Jerusalém. Aqueles que têm um pensamento preterista, ou seja, que as coisas do Apocalipse já passaram, ou aqueles que têm a visão historicista, que muita coisa de Apocalipse já aconteceu ao longo da história, aqueles que têm a visão idealista, que isso tudo aqui é uma figura, eles têm muita dificuldade com esse versículo aqui, né, que fala de uma nova Jerusalém, de uma cidade descendo no céu. Isso aqui cai muito bem com a visão futurista. É uma coisa que de fato não aconteceu ainda e que nós esperamos que ela aconteça. Essa cidade que desce do céu é a Nova Jerusalém e nós vamos poder falar sobre ela um pouquinho mais adiante nos próximos capítulos. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal da IES, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos. Conta para um amigo que você está fazendo um curso de Apocalipse, convida ele para participar. As aulas são curtinhas, não são aulas longas, você consegue facilmente. E nós temos um grupo de WhatsApp,
onde as pessoas podem postar perguntas, se você quiser entrar no grupo, tá bom? Eu vou escrever aqui embaixo na tela o número do meu WhatsApp e você pode mandar uma mensagem para mim no privado, eu vou te receber e vou poder falar com você com todo prazer. Deus abençoe a sua vida.